Olá, meus amigos e minhas amigas que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM 710 AM. Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz. Para você que nos acompanha pelos canais do YouTube no @CJP Brasília e no Facebook também, o nosso programa vai ao ar aos sábados às 11 horas da manhã e na Rádio Nova Aliança aos domingos às 20 horas, após a palavra do nosso pastor Dom Paulo César, o seu programa especial de domingo. Nosso programa é na sequência. Obrigada pela sua audiência. Hoje eu tenho o prazer de receber comigo Vera Lúcia Santana Araújo. Eu diria dizer doutora Vera Lúcia Santana Araújo. Ela é advogada e ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Ela também é executiva nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e da Frente de Mulheres Negras do DF em torno. Doutora, é um prazer recebê-la aqui com a gente. Nós já tivemos uma oportunidade de conversar lá no Diálogos de Justiça e Paz. Para quem nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook, eu vou colocar o link para esse Diálogos aqui na descrição desse vídeo. E eu, Ana Paula Inglês Barbalho, estou agora como presidente da Comissão de Justiça e Paz. Na ocasião, fui moderadora daquele debate. Sim. O tema do nosso debate hoje, da nossa conversa, né, que a gente tem um programa de Justiça e Paz que é justamente semanal. É um programa mais curtinho, mas é um programa sempre com muito conteúdo para os nossos ouvintes da Rádio Católica aqui de Brasília, da Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM. A gente vai falar um pouquinho sobre a mulher ocupando espaços de poder, a mulher desenvolvendo novas habilidades e ocupando esses espaços de decisão de uma maneira diferencial. É muito importante para a gente aqui da Comissão Justiça e Paz trazer pessoas que sejam justamente essa encarnação desse processo da mulher ocupando novos espaços, como é o seu caso, Vera. Seja bem-vinda, você tem toda a liberdade aqui nesse programa. E eu queria que você compartilhasse um pouco da sua trajetória, da sua experiência e da luta também de ser uma mulher que representa a minoria negra, no sentido de minoria sociológica, falando assim dessa forma, e ocupando esses espaços de maneira presente, verdadeira e para ficar. Oi, Ana Paula, ouvintes dessa rádio que não só leva, não é, uma profissão de fé, mas também de exercício de cidadania. E é muito nesse campo, nesse espaço que eu aqui me situo. Agradeço demais a possibilidade desse diálogo, dessa troca, e quero agregar à minha apresentação, feita por ti, o fato de que eu sou integrante da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. É verdade, eu ia falar na sequência, mas eu esqueci um dos mais importantes, né, aspectos da sua presença também, que é da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Exatamente, eu tenho muita honra de compor a Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Quero até retificar relativamente à Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, mas o erro não foi teu. É que eu só muito recentemente me desliguei da coordenação executiva nacional da ABJD, justamente por ter assumido no último dia 6 de fevereiro, o cargo extremamente honroso de ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. E isso me fez refletir sobre algumas responsabilidades, alguns papéis institucionais, estatutários que a ABJD desempenha como uma entidade que reúne todos os segmentos de todas as carreiras jurídicas. Então, achei que era mais conveniente, mais ético, mais acertado que eu saísse dessa esfera, não é, dessa instância de decisão da entidade, mas continuo associada e conclamo a todas e todos os nossos ouvintes que sejam desde estudantes de direito a qualquer carreira jurídica, que também se associe à BJD, uma entidade que, embora relativamente nova, consideravelmente nova, mas que tem cumprido um papel muito importante na defesa do Estado democrático de direito. Sobre essa representatividade
que, não é, indiscutivelmente eu carrego, e sobre o papel das mulheres mesmo nessas instâncias, nesses espaços de poder. Eu fico até encantada de, na condição já de ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, relatar sobre a qualidade da ministra Carmen Lúcia, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que vai presidir o tribunal no processo mais próximo e da realização das eleições municipais desse ano. E ontem ela foi o grande destaque, não é, na sessão regular do TSE, na qualidade de relatora das resoluções que organizam, que sistematizam a disputa democrática para o exercício soberano do voto nessas eleições municipais. Então, ontem o tribunal aprovou, creio que 13, 14 resoluções, em que todas elas relatadas pela ministra Carmen Lúcia. Então, para nós mulheres, acompanhar tão de pertinho, de ver esse protagonismo, é uma inspiração, é uma motivação e mostra que eu acho que a gente está andando no caminho certo. Olha, é sempre bom saber, né? Claro que você não poderia estar mais na secretaria da ABJD, porque realmente como ministra substituta você tem um papel institucional muito relevante no cenário, né, da própria advocacia pública, dos juízes, e a gente ter somos tão poucas mulheres juízas. Quando a gente vê a fotografia até do próprio STF, que a ministra Carmen Lúcia está lá honrosamente sozinha, né? Aí existe um questionamento aí de até onde vão os avanços democráticos se a gente não está ocupando na mesma proporção esses espaços de poder. Mas a sua trajetória, ela é marcada também por esses espaços de protagonismo da mulher, que é fundamental para inspirar outras mulheres a terem a coragem de buscar esses sonhos, porque as mulheres também têm sonhos de ocuparem esses espaços, de exercerem as suas profissões, não desmerecendo as mulheres que decidem se dedicar à família, porque também tem que ter essa liberdade de escolha, né? O que acho que a gente sempre tenta reforçar é, se a mulher decide outra coisa, ela também tem que ter o espaço de crescer nessa outra profissão. Sim. Conta um pouco da sua trajetória como advogada. Ai, nunca foi fácil. Acho que para nós mulheres, especialmente para nós mulheres negras, num país que não abre mão de ser racista, um povo que não abre mão de ser escravagista, porque é isso que a gente ainda percebe muito fortemente nas relações sociais e nas relações de poder Estado-sociedade no Brasil. Historicamente, há ainda uma resistência muito grande. Não por acaso a gente vê com tanta recorrência denúncias, comprovações, flagrantes, crimes hediondos, no sentido da violência com que se pratica ainda o trabalho em condições análogas ao trabalho escravo no Brasil. As desigualdades que a gente experimenta, e todas elas centradas no desequilíbrio das relações raciais, dão conta de que o Brasil não abre mão de ser um país racista. A despeito de termos uma Constituição tão arrojadamente democrática, tão soberanamente assertiva, no sentido de que a República Federativa do Brasil se organiza e se centra na dignidade da pessoa humana, essa dignidade é sistematicamente negada às pessoas negras. Então, ter feito uma carreira jurídica que hoje me alçou à condição de ministra substituta do TSE, não foi uma trilha, não é, tranquila, fácil, nunca tive portas abertas, nunca tive um sobrenome, não é, de família que me levasse a um caminho mais tranquilo, entendeu? Menos embarreirado, porque isso, a gente tem um país também muito patrimonialista, em que você já nasce com determinado sobrenome, então
as portas naturalmente se abrem. Não foi meu caso, não é meu caso, mas enfim, acho que fiz sempre as minhas escolhas acertadas, especialmente quando, ainda no movimento estudantil, ao descobrir que o Brasil vivia uma ditadura militar, eu entendi que era meu papel de cidadania, ainda uma menina estudante, secundarista, mas de me colocar contrariamente àquele Estado ditatorial. Então, né, me engajei com os movimentos pela anistia, depois, não é, a questão das eleições diretas, vim para Brasília em 78, então, naturalmente, aqui também me engajei com a luta pela representação política do Distrito Federal. Então, assim, tive um caminhar absolutamente retilíneo e sempre rigorosamente compromissado com a defesa da democracia e com uma democracia que seja inclusiva. Não é que não seja meramente formal, com o funcionamento das instituições. Que este funcionamento também nos acolha, também nos abrigue, não como jurisdicionado tão somente, ou seja, mas também como partícipes protagonistas na ocupação de todos os espaços, de todas as instâncias, de todos os poderes, não é, que compõem a República do país. Nossa, é realmente impressionante ouvir você falando, porque tem passar pela história do Brasil e sempre estar num direcionamento muito claro de defesa da democracia, do povo brasileiro, do Estado brasileiro, como a gente entende ele na Constituição hoje, né? Centrado na dignidade da pessoa humana, que é algo dos direitos humanos que a nossa Constituição realmente coloca como imperioso, como sendo algo que tem que ser garantido. E você falou do racismo, eu me lembrei agora, pontualmente, da Conferência dos Bispos da Alemanha. Não sei se você ficou sabendo, mas essa semana eles fizeram uma declaração indicando que o cristão não deve ser de ultradireita. O cristão é incompatível você ser católico e ser de ultradireita, porque a ultradireita defende justamente essa questão de racismo e antissemitismo. E a gente está agora num embate, né? Esse caldo democrático, ele permite as diversas expressões. No último domingo passado, tivemos uma manifestação na Paulista justamente de partidos da direita e da extrema-direita. E a gente se pergunta, para onde as mulheres podem levar a democracia no seu sentido mais bonito da palavra? E qual o posicionamento que elas devem ter? Assim, lógico que a sua trajetória já fala muito, mas eu queria que você colocasse para a gente claramente assim, qual que é a sua ideia do papel das mulheres nessa nova democracia que a gente tem que construir, que ainda tem coisas para construir. Se a gente teve uma manifestação na Paulista semana passada, onde a maioria era homem, branco, heterossexual, com nível superior, que as pesquisas mostraram isso, onde estão as mulheres que vão construir essa democracia no Brasil? Que boa pergunta, Ana Paula, porque é o seguinte... Primeiro, até em termos meramente quantitativos, se nós mulheres somos a maioria, não é razoável, não há sincronicidade entre o que somos, em termos quantitativos, na sociedade brasileira, e o que não somos quantitativamente na representação de poder do Estado brasileiro, ou seja, o Estado como expressão dessa sociedade. O Estado nada mais é do que a expressão da sociedade. Então, eu acho que a democracia está fundamental, marcadamente em nossas mãos, em mãos femininas, em nossas capacidades de uma criatividade até para a sobrevivência, para a reação ao machismo, à misoginia, à defesa da própria integridade física e moral, para o exercício das nossas capacidades profissionais. Então, a gente já tem intrinsecamente algumas das chaves que vão dar efetivamente a abertura e o destravar dessa cultura antidemocrática, dessa cultura intolerante inclusive na perspectiva religiosa, da espiritualidade. Então, assim, eu acho que
o processo da democracia que a gente precisa culturalmente enraizar na sociedade brasileira está muito em nossas mãos. Se a gente, e assim, eu não estou com números mais recentes de estudos, mas é muito visível, por exemplo, a presença tão ativa e marcante das mulheres nas organizações dos movimentos sociais, nas entidades democráticas jurídicas, por exemplo, a BJD é somente uma delas, mas a Associação Juízes pela Democracia, da Advocacia Pública pela Democracia, Defensoria Pública pela Democracia, em todas elas é marcadamente forte a presença de lideranças mesmo, não é? De mulheres. Quer dizer, se a gente tem na organização da sociedade um crescente, uma qualificação da presença de mulheres, qual é a barreira, quais são os obstáculos que não permitem que essa representatividade se faça presente, por exemplo, na representação política, nas casas legislativas, e em todos os níveis, né? Desde a vereança de Livramento de Nossa Senhora, no interiorzinho da Bahia, de onde eu nasci, até o Congresso Nacional, nas esferas do Poder Executivo, na Prefeitura de Livramento, até a Presidência da República. Então, e o Poder Judiciário, naturalmente, não é? Quer dizer, em suas cúpulas, o Poder Judiciário, embora tenha na base da magistratura também um crescendo de mulheres, no que vai se afunilando na organização, também vai reduzindo a presença de mulheres. Vide, como você mesma chamou a atenção, a composição hoje do nosso Supremo Tribunal Federal, em que temos somente uma mulher, né, dentre os 11 integrantes. Então, quer dizer, como destravar essas amarras que não guardam coerência, inclusive, organizativa, do ponto de vista de como estamos tão coesamente postas em organizações da sociedade civil, mas isso não se reflete em outras esferas de exercício de poder. Isso é uma discussão que nós, mulheres, temos que enfrentar. Existe realmente o que eles chamam de um teto de cristal, um teto de vidro, né? Uma expressão o chamado teto de vidro. É o teto de vidro porque ele é transparente, aparentemente não tem nenhuma barreira que nos impeça de ocupar esses espaços, mas de fato nós não ocupamos. Então, algo contribui para isso, é toda uma estrutura, porque também essa ideia de teto de vidro é que existem alicerces que suportam aquela barreira, que é uma barreira que você consegue enxergar através dela. E o vidro, né, quando você bate nele é que você percebe que você não passa. Então, a gente tem que continuar trabalhando para que mudem esses cenários. E na igreja, eu acho que também a gente poderia fazer essa reflexão, porque nas pastorais, as próprias comissões de Justiça e Paz, a gente tem buscado uma paridade cada vez maior, convidar mulheres para ocupar esses espaços de discussão. E citando da Comissão de Justiça e Paz do DF, né, de Brasília, mas também da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, como que é a sua história com a Comissão Brasileira de Justiça e Paz? Olha, foi um generoso convite, né? Literalmente um generoso convite para que eu integrasse a Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Recebi com alguma surpresa e, naturalmente, com muita responsabilidade. Sei muito bem do papel democrático que a CBJP, historicamente representou e representa na organização social brasileira, nessa congregação de uma espiritualidade muito ativa, em que articula com uma sintonia muito fina a fé, a fé, o cristianismo, os princípios humanistas que organizam o próprio cristianismo e que se traduzem num diálogo permanente com a sociedade brasileira, numa composição plural, e isso é extremamente positivo e até como uma referência mesmo, não é? De um espaço que traz uma sinergia, inclusive porque abriga, não é, cristandade, não exatamente sob a regência, não é, da católica apostólica romana. Então, eu acho que essa pluralidade, essa diversidade que a CBJP
traz no seu conceito, não é, esse papel que o laicato tem dentro também da CBJP, somente fortalece e aprofunda, não é, esse enraizamento da Igreja Católica, que é sensível às dificuldades do povo brasileiro, que é sensível às desigualdades do povo brasileiro, que tem essa percepção de que a desigualdade de gênero oprime e alija do exercício do acesso mesmo aos espaços de poder, a uma partilha mais cristã, mais irmanada, mais humanista, de homens e mulheres, não é? Na construção dessa paz, dessa espiritualidade, mas que também tenha uma centralidade corpórea, que é o exercício da dignidade humana, não é? É o direito ao trabalho digno, é o direito à saúde, é o direito à segurança pública, enfim, são essas coisas que são da matéria humana, que dão condições para que a gente possa, inclusive, exercitar com liberdade essa espiritualidade que a CBJP e as comissões justiciais tão lindamente representam. Olha, a gente aqui fica muito feliz de ter você nos quadros, né, das comissões. Falo isso da CBJP, que eu sou uma representante honorária da CBJP. Tudo que eu posso apoiar o pessoal lá também apoio. E eu concordo demais com você. A gente tem, assim, você vê a trajetória das comissões de Justiça e Paz, que surgem lá na década de 60 e vão se fortalecendo e vão sendo criadas em outras capitais. E sempre com essa missão de trazer a pluralidade, de trazer para o diálogo, de trazer novas formas de organização, né? É muito importante. Mas, Vera, voltando ao nosso tema do Dia da Mulher, porque o dia 8 de março é um dia de mobilização. Se você pudesse deixar, o nosso programa passa muito rápido, ele já está quase no final. Nossa! E se você pudesse, então, deixar uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo através da Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM, pelos canais do @CJP Brasília no Facebook e no YouTube, uma mensagem para as mulheres. Bom, 8 de março, como você bem colocou, é um dia internacional de mobilização das mulheres, não é porque é o Dia Internacional da Mulher, e para nós, mulheres brasileiras, considerando que em outubro teremos as eleições municipais, ou seja, elegeremos vereadoras, vereadores, prefeitas e prefeitos no país inteiro, tenho a percepção de que está muito em nossas mãos fazer esta democracia real, substantiva. Não permitamos que homens nos manipulem com as chamadas candidaturas laranjas. Quer dizer, você tem uma legislação que fortalece, que propicia o ingresso, a participação ativa, representativa e legítima das mulheres para compor os legislativos, não é? As câmaras de vereadores e vereadoras, e o executivo local de todos os nossos 5.000 e tantos municípios. Então, assim, esse 8 de março ganha uma importância muito maior, porque ontem o Tribunal Superior Eleitoral aprovou normas que são garantidoras da nossa participação, do financiamento qualificado, da nossa atuação política representativa de uma democracia que nos caiba de verdade e que não seja somente para aplaudir homens. Por mais companheiros que eles sejam, nós precisamos estar mais ombreadas com eles. Então, esse é um 8 de março, especialmente de chamamento à vida política das mulheres no Brasil. Eu acho que você tem toda a razão, Vera, porque só assim, a mulher ocupando os espaços de discussão política é que a gente vai conseguir transformar as políticas públicas e a forma como essas políticas públicas são pensadas no momento da lei e depois executadas lá pelos prefeitos e prefeitas, lá na ponta, lá no município. Enquanto a gente não fizer essa mudança de chave das mulheres serem elemento fundamental da discussão desses processos, vão ser sempre processos onde 50% da população, mais que 50%, né, gente? Mas 50% da população não vai ter sido ouvida. A gente vai estar ignorando o conhecimento, a sabedoria e toda a vivência, a experiência de mundo desses 50% da população. É por isso que a gente tem que participar também.
para que a gente transforme a realidade onde a gente vive de uma maneira muito positiva, que é, com a participação feminina, a gente tem outras ideias, outras contribuições, que uma experiência masculina dificilmente teria, porque não está na nossa vivência, não está na nossa pele, né? Vera, um recado para as mulheres que nos ouvem, as mulheres que acreditam na participação democrática, como um chamamento, talvez, a novos momentos da democracia. O que é a sua experiência aqui, como ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, traz como esperança para essas mulheres? Lutar coletivamente, e uma luta fraterna, transparente, solidária, com muito encontro, uma luta de paz, pela paz, uma luta consensuada, afetuosa. E é isso, assim, eu acho que um dos diferenciais que nós mulheres fazemos na política, e a política institucional, não digo de política partidária, porque não tem o partido político, mas, enfim, dessa luta política, porque a política é o locus do exercício da cidadania, é a força propulsora dessa cidadania. E eu acho que a gente traz um afeto que diferencia, que faz firme nosso caminhar, mas menos beligerante, menos conflituoso. Eu acho que a gente tem uma certa vocação a uma luta mais pacificadora, digamos assim. E é esse meu chamamento, para que dia 8 ocupemos as ruas das nossas cidades, entendeu? Em todos os nossos espaços, as câmaras de vereadores e vereadoras de suas cidades, e que vocês se organizem, e aí eu digo agora vocês, porque aqui no Distrito Federal a gente não tem eleição municipal, não é? Então, que vocês se organizem para que na próxima legislatura vocês estejam ocupando as chefias do Poder Executivo e sendo forças majoritárias dentro das câmaras de vereadores e vereadoras de todos os municípios do nosso Brasil. Olha, obrigada pelo seu tempo, pela oportunidade de encontrá-la novamente, doutora Vera. Eu queria fazer um convite a você e a todos os nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM, pois amanhã, ou seja, hoje é domingo, né? Quem está indo ao ar esse programa é o domingo. Na manhã, segunda-feira, dia 4 de março, nós teremos um diálogo de Justiça e Paz, às 19 horas, no Centro Cultural de Brasília, que fica no setor de Grandes Áreas Norte, quadra 601, lá com os jesuítas. O diálogo de Justiça e Paz sempre traz um tema, afeto à sociedade, e temos um especial mulher nesse mês, né, que vai ter com a pastora Romy Beck, que é uma pastora luterana. Sim. E é a secretária executiva do CONIC, né? E também, e ela, inclusive, compõe também a Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Ela também é da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Você vê que só tem gente boa ali dentro, hein, pessoal? E também com a juíza Ananda Tostes, que é a presidente do capítulo brasileiro da Copaju, que o Papa Francisco escolheu juízes e juízas do trabalho do mundo inteiro para discutir como nós queremos fazer uma justiça mais justa, né? Uma justiça voltada para a dignidade da pessoa humana, especialmente em relação ao trabalho, onde o Papa é um dos temas mais assim afeitos dentro do seu ensino social, os 3 T's, né? O terra, teto e trabalho. Então ele está trabalhando os 3 eixos do Papa Francisco, e um desses eixos do trabalho tem esse aspecto dos juízes e juízas do trabalho da Copaju. Então a Ananda Tostes é a presidente do capítulo brasileiro e vai estar com a gente nesse diálogo. Convido você, doutora Vera, a estar presente, agradecendo a essa oportunidade de te entrevistar, e a todos os ouvintes da Rádio Nova Aliança que nos acompanharam nesse programa de Justiça e Paz. E você que nos ouve pela Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM, é muito bem-vindo no nosso diálogo de Justiça e Paz amanhã. Para você que nos acompanha pelas redes sociais, curta e compartilhe esse canal. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e chegamos ao fim de mais um programa de Justiça e Paz. A sua despedida, doutora Vera? É isso, mais uma vez, extremamente agradecida, honrada pelo convite, e sempre que possível quero aqui dialogar com você, dialogar com toda a audiência, não é, da Nova Aliança, e sigamos nas nossas trilhas, nas nossas jornadas democráticas. Muito obrigada. Na sequência, vocês ouvem o comentário ao Evangelho da nossa querida Simone Furquim. Obrigada pela sua audiência. Tenham todos um santo e abençoado domingo.
Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é Lucas, capítulo 15, de 1 a 3 e 11 a 32. Os fariseus e escribas reclamam porque Jesus acolhe e come com publicanos e pecadores. Em resposta a esses murmúrios, Jesus conta a parábola do filho pródigo para fazer com que esses fariseus e escribas enxergassem que eles estavam agindo tal como o filho mais velho da parábola, ou seja, exigindo exclusividade de privilégios com Deus. Jesus revela para eles e para nós que Deus é como um pai misericordioso da parábola. Aqueles líderes religiosos consideravam serem os mais próximos de Deus por estarem sempre na casa do Pai, ou seja, nos templos e sinagogas. Porém, fechados em seus ritualismos rigorosos, suas leituras absolutistas sobre Deus, não se abriram para o verdadeiro conhecimento de Deus, que é amor, que é misericórdia. Assim como o filho mais velho, os fariseus não conheciam verdadeiramente o sentimento do Pai, que é ver todos seus filhos reunidos como irmãos em seu reino. A resposta de Jesus para os fariseus tem finalidade de romper com pensamentos e estruturas engessadas do poder dominante que exclui as pessoas do plano de salvação de Deus. Isto implica em conhecer e revelar a face terna e misericordiosa do Pai em nossas vidas, em nossas relações, nem excluindo, nem segregando as pessoas por suas diferenças, pois todos somos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai. Hoje, o filho mais velho representa todos aqueles que estão nos templos, nas igrejas, rezam ou oram todos os dias, seguem todas as doutrinas morais e religiosas, acreditando estar agradando a Deus, mas sentem raiva diante do irmão que é diferente, que pensa diferente, chegando às raias da criminalidade violenta da intolerância religiosa, chegando às raias da pretensão de possuir Deus para si, dizendo: nós somos o povo eleito, ou pregando o exclusivismo religioso, dizendo: fora da igreja não há salvação. Não consideram que Deus é Criador e Pai de toda a humanidade, portanto, somos todos irmãos e irmãs, seja dentro do judaísmo, do cristianismo, do islamismo ou de outra religião. Que possamos aprender com Jesus de Nazaré a promoção da amizade social e a acolher e respeitar as diversidades humanas, combatendo assim as violências, combatendo as guerras, como acontece hoje entre o governo de Israel e o Hamas, guerras promovidas, sobretudo, em nome de Deus. Que nesta quaresma, tempo de conversão, somos convocados a promover esta amizade social, a fraternidade. Portanto, façamos também a leitura da parábola perguntando a nós mesmos: será que muitas vezes não estamos nos colocando no lugar do filho mais velho? Sociedade